nós vamos estar iniciando, né, fazendo essa revisão, justamente falando aqui um pouco sobre os conceitos iniciais de física. Eu queria começar falando já para vocês de notação científica, que é aquela maneira de resumir números. Então imagina número 3000, você já sabe que eu posso escrever ele como 3 vezes 10 à terceira, que é 3 vezes 1000, ou 30 vezes 10 ao quadrado, que é 100, 30 vezes 100, ou 300 vezes 10, que é 10 elevado a 1. Posso escrever como 0,3 vezes 10.000, ou 0,03 vezes 100.000, que é 10 a quinta. Né? Posso ainda ser mais ousado, trabalhar com os expoentes negativos e escrever como 30.000 dividido por 10, que é 10 a menos 1. Ou ainda 300.000 dividido por 100, que é 10 a menos 2. Tá? Somente esse é notação científica. Todos são potência de 10, mas esse é notação científica. Porque para ser notação, esse número que multiplica a potência de 10, ele tem que ser um número entre 1 e 10, beleza? Estamos ok com notação científica? Massa. Para falar um pouquinho de ordem de grandeza, se esse número aqui for menor que 5,5, a ordem de grandeza é isso aqui. Se esse número for maior que 5,5, a ordem de grandeza é isso aqui, mais 1 aqui no expoente. Como assim, professor? Vê só. Qual é a ordem de grandeza dessa notação aqui? 5 vezes 10, vou botar aqui 3 vezes 10 à quarta e 5,7 vezes 10 à sexta. Bom, aqui a ordem de grandeza é o próprio 10 à quarta. Já aqui, como isso é maior que 5,5, a ordem de grandeza vai ser 10 à sétima, tá? Caso a questão pergunte qual a ordem de grandeza, tranquilo? Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa conversa, vamos falar um pouquinho dos conceitos iniciais aí de cinemática. O primeiro conceito que a gente vê é o conceito de móvel, né, que é tudo aquilo que se move. Esse móvel ele pode ser um ponto material ou um corpo extenso. E qual é a diferença, pessoal? Só para a gente dar essa revisada. Ponto material é o corpo cujo tamanho não influencia no estudo do fenômeno. Já o corpo extenso é o contrário, o tamanho influencia. Para você memorizar, imagina aqui no ponto material um carro na BR. A BR é uma rodovia que corta aí boa parte do país, dependendo da BR, é uma rodovia bem grande, bem comprida. Um carro só na BR, ele é somente um pontinho, né? Se eu for estudar o movimento desse carro em relação à BR toda, é só um pontinho. Agora, se eu pego esse carro e vou manobrar ele na sua garagem, colocar no estacionamento do seu condomínio, esse carro é o corpo extenso. Eu tenho que prestar atenção no tamanho dele, tenho que levar ele em consideração nessa conta. Tranquilidade? Beleza? Bom, o próximo conceito inicial é o conceito de referencial, que é tudo que eu uso como referência, tá? Para localização, para tudo. E aí um corpo ele pode estar em movimento ou em repouso. Para saber se o corpo está em movimento ou em repouso, eu olho para a distância. Se a distância varia, esse corpo está em movimento. Agora, se a distância não varia, esse corpo está em repouso, tá? Bom, então, veja só. Tem aí, dentro dos conceitos iniciais, referencial, movimento e repouso. Esse móvel ele vai se mover por uma trajetória, tá? Ele vai se mover por uma trajetória e essa trajetória ela pode ser uma trajetória retilínea ou curvilínea, uma reta ou uma curva, uma semicircunferência, circular, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aí com trajetória. O lugar onde o móvel, a partícula, se encontra na trajetória é a posição que a gente representa pela letra S, certo? Que ficou aqui fora do enquadro, mas a gente representa pela letra S, tá? No Sistema Internacional de Unidades, as posições são medidas em metro
e uma variação de posição, ΔS é a posição final menos a posição inicial. Esse delta, que é a variação, certo? Ele vai indicar a variação para qualquer grandeza. No caso, o tempo, que é o tzinho minúsculo, medido no Sistema Internacional em segundos, a variação de tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial, tá? E daí já dá para a gente tirar a nossa primeira equaçãozinha, pessoal, a equação da velocidade média, tá? A velocidade média é a média das velocidades, né? Toda vez estou escrevendo aqui fora do enquadro. A velocidade média, ela é calculada fazendo a variação de posição dividido pela variação de tempo. Isso é a velocidade média. Variação de posição medida em metro, variação de tempo em segundo, logo a velocidade média é medida em metro por segundo. Só que lá no velocímetro do carro, ele marca em quilômetros por hora. Então, você vai precisar realizar conversões. Se eu quiser ir da unidade menor para maior, eu vou pegar aquele valor e multiplicar pela constante 3,6. Se eu quiser o contrário, eu vou dividir por 3,6. Beleza? Tranquilidade, sossego. Bom, e o que faz essa velocidade mudar, né? A velocidade ela pode ser mudada por uma grandeza chamada aceleração, que é a variação de velocidade, que é a velocidade final menos inicial, dividido pela variação de tempo. Logo, a aceleração é medida em metro por segundo, que é o metro por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, com esses conceitos iniciais aí e o conceito de velocidade e de aceleração, a gente já pode determinar o nosso primeiro tipo de movimento, o movimento uniforme. Se a trajetória for uma linha reta, movimento retilíneo uniforme. Ele é um movimento onde a velocidade é constante, certo? Por ter velocidade constante, a aceleração não existe, ela é nula, vale zero, certo? Por quê? Porque a aceleração é um fator que faz a velocidade mudar. Se a velocidade não muda, né? Então não tem para que ter aceleração. E aí, que característica isso me dá como consequência? O móvel vai percorrer sempre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. E aí, esse movimento ele vai ter uma função horária. Sai um pouquinho aí do enquadro, né? Que é a conhecida por vocês função do sorvete, sentado no sofá vendo TV. Memorizou? Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Pessoal, o que eu quero de vocês é que vocês olhem para isso imaginando essa funçãozinha aqui de matemática, a funçãozinha do primeiro grau. Por que eu quero que vocês olhem para isso imaginando isso? O comportamento gráfico de uma função horária do movimento uniforme, certo? Essa função horária do movimento uniforme, um gráfico da posição pelo tempo, pode ser uma reta subindo, de onde ele sai, obviamente, é a posição inicial, certo? E se a reta está subindo, o móvel está ganhando posições com o passar do tempo. Então, isso só acontece se a velocidade do móvel for positiva, maior que zero. Quando a velocidade é positiva, a gente chama esse movimento de movimento progressivo, tá? Movimento progressivo, certo? Agora, se nesse gráfico a reta ela é decrescente, certo? Saindo aqui de uma posição inicial, isso só acontece se eu perder posições com o passar do tempo. E para isso a velocidade tem que ser negativa, menor que zero. E a gente vai chamar esse movimento de retrógrado, tá? Bom, é basicamente isso que eu tenho para falar em relação ao gráfico da posição. Eu posso ter o gráfico também da velocidade em função do tempo no movimento uniforme. Não ficou tão reto, né? A velocidade é constante, então o tempo passa, a velocidade não se altera. Se eu delimitar a área da figura formada aqui nesse gráfico, essa área ela é numericamente igual à variação de posição. Como a reta está aqui em cima, isso é um gráfico de um movimento progressivo, velocidade positiva.
E se fosse retrógrado, essa reta estaria aqui na parte de baixo, seria a velocidade negativa, o movimento retrógrado. Beleza? Bom, encerramos aí os nossos conteúdos de movimento uniforme. Vimos aí velocidade, aceleração média e os conceitos de cinemática escalar. Então, eu me sinto contemplado por hoje. Espero que vocês fiquem com Deus e tchau, tchau.